tipografia dos temas, dos ícones, como usar, dos cabeçalhos, dos rodapés, das tabs. Enfim, achei um material bem interessante, bem legal. Mas o que eu fiz? Né? Eu estou fuçando, não sou um cara expert em layout, né? Estou mais apanhando que fazendo. Que é o que a gente está discutindo, né? A gente às vezes trabalha bastante com back, mas quando chega na parte do front a gente perde um pouco de produtividade. Vocês estão conseguindo ver a tela mesmo aí ainda, né? Sim. Tá, beleza. Então, na verdade, esse projeto eu até passo depois para vocês também, sem problema algum. O Paulo tem, o Eduardo também já tem esse projeto. Então, o que eu desenvolvi aqui? O que eu montei? Vamos começar pela toolbar, né? Vamos colocar para rodar a aplicação aqui. Aqui está com essas cores porque eu mudei as cores para poder mostrar para vocês, tá vendo? Então, eu criei, na verdade, uma barra de título lá em cima, né? Vai mostrar o usuário logado. Aqui é a possibilidade do menu. Aqui ele já abre o menu lateral para que você... essa opção aqui que eu falei para vocês, ó. No Chrome, na versão RC5 lá, cada item disso aqui ocupa a tela toda. Então aí ele cria a barra de rolagem, mas fica ruim, né, para trabalhar. Mas isso acontece só no Chrome. Você está usando a versão anterior então? Oi? Você está usando a versão anterior? Estou usando a 109. Tá. Então aí é o seguinte, aqui eu criei uma outra barra com tonalidades de cores diferentes, né? Vou mostrar para vocês, não sei se todo mundo já conhece como trocar essas tonalidades de cores, né? Porque não que é um pouco engessado, ele vai trabalhar em cima do que a Google prega, né? E você tem, por exemplo, até um site da própria Google que você monta, né, as cores que você quer. Ele trabalha basicamente com 3 cores, a primária, a secundária e as cores de advertência. É assim como ele trata. Então, se você, por exemplo, vamos pegar cores que a gente entender aqui, ó. O índigo e o elo, ele vai montar aqui para você, tá vendo? Ele monta como que fica. Os fundos dos botões vão ficar na cor amarela. Legal. E aí, o fundo aqui. Então, por exemplo, vamos trocar. Eu quero laranja e acinzentado. Aí, tá vendo? Ou então, inverso. Então, você consegue ir montando essas cores. Depois que você montou essas cores, você consegue fazer o download. Então, aqui ele mostra para você. A opção Dark dele, que tem uma opção que está bem escura, né? Ficaria dessa forma. A cor primária ficou essa, a primária mais suave ficou essa, os textos e os ícones ficaram nessa tonalidade, e assim ele vai montando. E você pode aqui fazer o download do seu CSS para poder trabalhar com ele. Certo? Caso você não queira trabalhar dessa forma, qual a outra forma que ele traz para você? Ele traz assim, você pode pegar... Por exemplo, eu usei aqui na parte do config, você, né, faz a injeção do MD Time Provider, certo? E aqui você pode setar tema default, você seta a cor primária, a cor, digamos assim, a cor secundária, a cor de alerta e uma parte de background, que você pode trabalhar com as cores. Esses 50, 100, 200 e 300, o que significa isso aqui? Vamos pegar aqui no documento dele aqui. Tonalidade. Vamos pegar no próprio site aqui, acho que tem aqui também. Até mais fácil, então é mais rápido de acessar aqui. Isso é a tonalidade, não é? Intensidade, sei lá. Exatamente, tá vendo aqui, ó? 400, 500, 600, 700. Então você seta a cor. Você pode vir aqui, né? Falar que para esse 1, 2 e 3 aqui, você pode setar as tonalidades que você quer que ele trabalhe. Por quê? Por exemplo, lá no meu home, eu fiz um exemplo para vocês aqui, ó. Coloquei aqui embaixo, tá vendo? Os botões, tá vendo? Ó? Com tonalidades 1, 2 e 3. Quando a gente roda isso aqui, que a gente coloca isso na tela, como que ele ficou lá, tá vendo? Ó? Ele vai dando as tonalidades diferentes para o botão. Então, você pode, de acordo com aquela paleta de cores, né, toda vez que você customiza uma cor, ele vai, na verdade, montar a escala de cor nessas categorias aqui. Então, você pode ir setando como que você quer que esses componentes se comportem. Então, custou um pouco para entender. Estou falando do meu entendimento, tá? Talvez eu possa estar entendendo de forma errada, mas eu entendi que foi dessa forma que ele faz. Você tem os índices das cores aqui, né? Você pode colocar lá e você vai setando as cores que você quer. Então, por exemplo, vou pegar a cor 300, que seria essa aqui, nessa tonalidade que eu estou usando aqui agora.
Então eu venho aqui e falo que, por exemplo, toda vez que eu usar o exemplo 1, eu quero que a tonalidade dele seja o 300. Eu venho aqui e colocaria 300 aqui, entendeu? E é assim que ele vai trabalhando com as tonalidades de cores. Eduardo, o Rafael tá reclamando que deu tela azul lá pra ele. Acho que ele caiu, não caiu? Voltei, deu tela azul. Ah, voltou. Ô, coisa Rafael, séria. qual parte que você acompanhou aí? Rafael? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Até onde você viu, Rafael? Até o compartilhamento da tela só. Caraca, não viu nada. Manda ele ver o vídeo depois. Por isso que é mal gravado, olha aí. Já tá terminando, cara. Não, mas tranquilo. Pra mim não tem segredo. Ele é de front-end, galera. Ele é de front-end. Pra ele tá safo. Então, é melhor que ele conduza ele, o acerto do banana, pra aprender um pouco, ué. Então, eu mexi assim, eu comecei um projeto de uma Dash com esse Angular material, mas ainda não tava nem com essa versão 1.0. Tá. Então, aí é o seguinte, por exemplo, isso aqui não obrigatoriamente você precisa pôr, isso aqui você coloca caso você queira apenas, né, fazer essa tratativa de cores, mudar essa questão de cores padrão dele aí. Mas acho interessante entender um pouco isso aqui, né. Um outro detalhe que eu acho interessante da forma que ele trabalha é o seguinte, isso já também existe, né, nos outros front-end, nos outros frameworks de front-end, mas isso aqui é interessante. Então, por exemplo, ele trabalha muito com esse conceito da tela pequena, da tela muito pequena, da tela grande e assim por diante. Então você pode ir determinando que quando a tela for SM, o que significa a tela SM? Vamos lá na documentação. Vou pegar a documentação do layout. Então a tela SM é uma tela que está entre 600 e 959 pixels, né? Então, quando você tiver um dispositivo com essas características, ele vai mostrar aquele layout para você da seguinte forma. Ele vai mostrar com 4 colunas, certo? Se for um layout menor ainda, um XS, por exemplo, ele vai mostrar um XS que é menor do que 599 pixels. Ele vai mostrar para você apenas vai montar apenas com 2 colunas. Então, acho que é interessante essa tratativa dele. E você pode também, a todo tempo, trabalhando com hide e show. Então, peraí. Vamos voltar um pouquinho, assim, só pra eu... É porque, assim, eu já dei uma lida em outros frameworks front-end, eu achei mais simples que esse aí, cara. Por exemplo, a grid tem 12 colunas, não é isso? Sim, a grid aqui você está, na verdade, digamos assim, depois com o tamanho da tela você está definindo a quantidade de colunas que ela tem. Ah, tá. Ah, entendi. É porque... É igual no Bootstrap, né? Então, é porque em outro framework era o seguinte, por exemplo, o cara tinha na tela grande, ele ocupava um espaço de 8, por exemplo, uma caixinha lá. Só que no mobile, 8 ficava pequeno, então ele jogava para 12, entendeu? Porque no mobile ele ocupava todo o espaço da tela. Né? Por isso que eu fiquei com essa coisa na cabeça. Aí você tá botando aqui o small, né, que é o menor, tá com 4. É exatamente isso, né? O XS é maior, né? Aí você botou com 2. 2. Quer dizer, ao invés de eu mostrar 4 colunas, eu mostro apenas 2 colunas. Entendi. Ele usa o mesmo conceito do Bootstrap, né? Na verdade, aquele code. Exatamente, bem parecido. Então, eu acho que isso aqui também é legal, porque ajuda bastante. Então, você também pode definir, por exemplo, digamos assim, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui do Toolbar, para poder já pronto para vocês. Não vou ter nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar um layout aqui, por exemplo, layout, vamos pegar aqui na documentação. Para mim tá travada aqui a tela. Ah, mudou agora. Se o layout for grande, se eu tiver numa tela grande, por exemplo, eu posso trabalhar com linhas, né?
que vai ser o quê? Vai ser um objeto colocado ao lado do outro, um do lado do outro. Mas também posso fazer da seguinte forma, colocar layout, certo? Se for uma tela menor, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, falar que ele não vai ser mais em linhas, vai ser em colunas agora. Isso é um negócio que eu achei muito confuso, cara. Porque coluna ele fica um em cima do outro, não é isso? Coluna é um em cima do outro. Eu não gostei muito disso não. Pra mim coluna era um do lado do outro. Só que aí um do lado do outro é row, né? Também foi o que eu tinha inicialmente. Depois, assisti o vídeo do André, e é o último treinamento que ele deu lá, e aí ele falou sobre o qual eu consegui compreender um pouco melhor. Mas assim, então, a ideia é que o row é colocado um ao lado do outro, um do lado do outro. E o coluna é colocado um abaixo do outro, é empilhado, né, digamos assim. Isso. Então, quando eu tenho layout de escala pequena, de escala grande, eu vou falar que ele vai ser colocado um ao lado do outro. Se eu tiver layout em escala menor, num dispositivo menor, eu coloco ele em coluna. Isso faz com que os controles se ajustem. Mas uma dica que tanto o livro fala e a maioria dos sites que eu pesquisei fala, é o seguinte, o Rafael até pode complementar isso, pela experiência, eles recomendam que você esteja desenvolvendo o layout para os dispositivos menor, digamos assim. Qual é o dispositivo que você quer, qual o objetivo que você quer com a sua aplicação? Em qual dispositivo? Eu quero que ele rode, por exemplo, no smartphone de 5 polegadas. Então você vai desenvolver, você vai partir o desenvolvimento do layout de forma que ele fique ajustado no layout de 5 polegadas. Porque ajustar para um layout maior é muito mais tranquilo do que você pegar o layout dele e tentar enquadrar no layout menor. Entendi. Isso, perfeito. Pô, eu acho que eles deram mole esse negócio de roll e coisa aí. Eles podiam ter botado alinhamento vertical ou horizontal, né? Ficava mais bonito. Sim, e aí também tem aqui, ó, outra coisa que a gente pode, né, trabalhar. Peraí, deixa eu... Outra coisa que a gente trabalhar legal aqui, por exemplo, o layout e alinhamento, né? A gente tem até um exemplo aqui, ó. Caiu? Tá travado. Vocês estão vendo minha tela aí agora ou não? Não, pra mim tá congelado aí. Pra mim também. Tá na mesma tela que tava. Ficou congelado ainda? Tá. Tá lá no toolbar ainda. Não, eu já tô no... Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, pode ser? Beleza. Pode. E agora? Carregando. Vai jantar agora? Apareceu aí ou não? Não, pra mim tá carregando. Não. Arrumar uma ferramenta melhor que o Skype também. Hein, ô Eduardo, enquanto tá carregando, aí assim, pelo que eu entendi, ele tem um tamanho, né, que é pra, sei lá, o menor tamanho de celular dele é qual é? É pra que tipo de aparelho, Cara, assim? Ele não dá o menor, ele fala o tamanho que ele começa aqui na documentação dele é dispositivos menores do que 599 pixels. Então, mas isso aí no celular, por exemplo, você sabe um exemplo de um aparelho que é menor, que tem essa... Não, ele precisa pegar e fazer um teste mesmo aí. Conseguiu já ver a tela aí ou não? Não, aqui não. Ainda tá carregando. Será que é a minha internet aqui ou... Pode ser, viu? Ela tá parecendo sem internet porque teu áudio tá meio, pelo menos pra mim, tá meio cortando assim. Tá robotizado. O meu tá meio metalizado, né? Pra mim também. A voz do Google. Não, peraí, deixa eu dar Engraçado, né, cara? Porque a nossa... Um programador. Porque o que acontece? Essa iniciativa, né, do Google, até a Microsoft tentou entrar também com aquele o WinJS, se não me engano, era o que? É trazer o design para programadores, né? Porque antigamente era meio assim, né? A interface do Windows 98, né? Aquele fundo cinza, os botões quadrados, né?
E aí, o que a gente tem que pensar muito também, né? Sempre quando a gente vai criar um projeto novo, principalmente agora com esse advento de N-telas, televisão, né, com a universalidade do Windows 10 agora, é sempre tentar pensar e desenhar melhor o X para o tamanho de tela, né? Nunca pensar que eu vou fazer uma vez ali para uma tela menor e tem que se adequar a qualquer tamanho de tela, né? Isso também a gente tem que levar muito em consideração e sempre pensar assim, não, eu fiz para o tamanho X de tela, mas isso aqui numa tela Full HD ali que o cara vai tentar abrir ali no Windows 10 no monitor dele, vai ficar esquisito, né? Por exemplo, o material, o conceito deles são os de cards, né? Os pappers, né? Então a gente sempre tem que pensar, por exemplo, assim, às vezes numa tela pequena eu vou utilizar um card ali, ele vai ter uma largura de, por exemplo, 300 pixels. E numa tela grande, esse 300 pixels vai virar 1980, né? Vai ficar esticado. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir em cards laterais, vou colocar outras funcionalidades ali para preencher o espaço, para não ficar aquela coisa esticada, né? Aí sempre... assim, cara, eu tenho... Até hoje a gente tava discutindo lá no Slack, né? E pra mim, cara, pessoal, assim, uma opinião pessoal, acaba sendo um pouco ingrato, cara, com a galera aí que desenvolve, porque eu tiro por mim. Cara, eu chego no front, eu perco muito tempo, cara. Não pra coisa simples. Pra coisas mais simples, vai de boa. Cara, quando você precisa detalhar, você precisa trabalhar com multitela, cara, ferrou. Ferrou, aí já é outro entendimento, aí já envolve outras coisas. E aí acaba ficando mais evidente a divisão, front, back-end. E hoje, cara, assim, tem muita coisa bacana, muita coisa bonita. Só que dependendo do trabalho que você vai fazer, se você for fazer sozinho, cara, você vai sofrer. Entendeu? Eu tenho isso, cara, porque principalmente no back-end eu procuro fazer as coisas da melhor forma possível e não fazer nenhum tipo de gambiarra. Quando eu vou pro front, cara, eu olho e falo, isso aqui é gambiarra. E aí aquilo, cara, tem vontade de jogar da ponte, velho. É verdade. Porque é terrível, cara. Pra gente é terrível. A gente tava brincando. Eu acho isso um pouco ingrato com a gente, cara. A gente tava brincando hoje no Slack que a gente consegue deixar o layout de material design feio. Então. Exatamente, bem por aí. Isso é facinho. E aí, por exemplo, se a gente vai lá, aí eu tiro bastante dúvida com o Rafael aí. E aí você vê o trabalho do cara e fala, é facinho, né? Parece que é fácil, cara, mas não é. Hoje, eu não sei futuramente aí, mas hoje é um outro mundo, cara. Sim. É um outro mundo. Sim. E é por isso que eu defendo sempre, assim, aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão, né? E sempre, quanto mais, assim, o conhecimento que eu tenho, o que eu posso passar, o que eu posso ajudar, e em termos até de trabalho, eu não sei, né? Assim, é uma coisa que a gente poderia ser mais unida, né? Em termos tô precisando aí vamos fazer um job, profissionalizar isso aí, né? Até é melhor pra gente, né, do que às vezes a gente vê ali outros profissionais ali que tem aquela máscara, né? E às vezes o cara acaba perdendo porque o cara, não, eu sou o melhor, eu faço tudo e não sei o que, e acaba entregando um trabalho ruim pro cliente, né? Onde o foco principal é a qualidade do produto em si, do trabalho, né? Sendo que poderia, lógico, perder um pouquinho, mas entregar um produto onde outros clientes vão ver e esse trabalho vai automaticamente chamar sozinho outros clientes, né? Do que fazer um trabalho ali onde ficou ali. Peca, né, cara? É bom de um lado e ruim de outro. Até a gente chegou a trocar uma ideia uns dias atrás lá, pra gente ter um projeto nosso também, cara, como estudo e
Pra gente tirar esse tipo de dúvida, né, cara? Porque é muita coisa. Por exemplo, você pega um treinamento do André ali, cara, ele vai tocar, algumas coisas são mais básicas, as outras são um nível médio, mas pra gente, cara, falta muito isso, cara. Aprofundar mais o assunto, entendeu? Sim, e uma coisa assim, ó, é como tu disse, né? Nossa, o André é o cara, o André, no que ele faz, ele é o melhor que tem, pelo amor de Deus, não tô falando mal do André, só que tem um problema ali que às vezes é muito separado o conteúdo, né? Ele aborda uma coisa bem legal num curso, e aí às vezes tu precisa de um outro negócio ali, de você enviar um e-mail ali pra API ali, e aí tu não tá perdido ali entre os cursos, né? Exatamente. Mas, nossa, o André é o cara. Por isso que eu acho que seria bacana, cara, a gente ter essa ideia aí de desenvolver alguma coisa junto, compartilhar e um projeto aí, sei lá, de médio porte, entendeu? Mas que coloque várias coisas, cara. Por exemplo, disparar um e-mail, ter um layout mais customizado, uma coisa mais refinada, entendeu? Eu acho que a ideia seria assim, um pouquinho de tudo, cara. Aí ficaria bacana. Por exemplo, aplicação conectada. Puta, é legal também, cara. As aplicações conectadas, né? Poderia ter um chat, um bate-papo, alguma coisa assim, cara. Tem muita coisa, bastante coisa que a gente pode trazer do nosso dia a dia mesmo, dificuldades e colocar isso aí de uma forma de projeto, cara. E compartilhar com a galera e... Eduardo, tu não consegue compartilhar tua tela não? Pra falar um pouquinho? Tu que saca da parada? Compartilhar tua tela. Não apareceu ainda? Não, então, a sua não, tô falando do outro Eduardo. A minha? O Lamatina, né? Agora apareceu. Caraca, 1 ano pra aparecer. E é legal isso também, porque a gente pode estudar o que for nos cursos, né? Mas a gente realmente só vai aprender quando a gente colocar a mão na massa, né? Exatamente. Sim. São situações, né, cara? São várias situações diferentes, né? Vamos falar assim, o treinamento é algo pronto dentro de um cenário perfeito, né, cara? Mas aí quando você chega lá com o usuário, com qualquer outro tipo de dificuldade, cara, aí você tem que sair, quebrar a cabeça e resolver. Exatamente. Segue aí, Eduardo. Segue aí o curso. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Né? Aqui ele fala, vocês estão agora, eu fico na dúvida, vocês estão vendo tela ou não. Como que é a tela de vocês aí agora? No site do material. Tem uma parte que está mostrando 3 botões, 1, 2 e 3. Isso. Então, perfeito. Aqui, ó, ele dá um pouco melhor a definição do tamanho das telas para aquelas siglas, né? XS, GT, SM, GT. Então aqui a gente consegue entender um pouquinho melhor, assim, tem que dimensionar a questão de tamanho, né? Mas teria que realmente, de fato, fazer um teste para a gente saber onde em cada um onde se encaixaria, em qual tamanho do dispositivo. Mas aqui, ele tem aquela propriedade que eu mostrei para vocês, a propriedade layout align. E você tem possibilidade de ser usado. Então você pode, por exemplo, alinhar na horizontal e alinhar na vertical. E acho que isso aqui também ajuda bastante. Por exemplo, você, no final, na vertical, ele vai colocar... Isso aqui fica difícil porque você trabalha com vertical e N, né? Talvez se fosse top, burro, ficaria mais tranquilo, né? Se tratando na vertical. Outra questão que você tem aqui, por exemplo, que ele trabalha, espaços entre, tá vendo? Ele mantém os espaços iguais entre os objetos. Tem essa outra opção, que ele mantém os espaços iguais. Ele, na verdade, vai pegar os objetos que você tem e vai meio que centralizar todos eles. Você está mexendo, Eduardo? Oi? Você está mexendo nas opções? Eu mexi. Aqui pra mim tá travado. Tá ruim. Vai ficar ruim pra travar. Ah, mas isso é tranquilo, cara. É só a pessoa clicar lá que a gente vai saber. Só a gente acompanhar aqui. Então perfeito. Então eu vou só seguir aqui mais ou menos o que a gente... Então acho que isso aqui é interessante também, porque ajuda bastante na hora de você alinhar os objetos, né? Ou para a esquerda ou para a direita, centralizado. Acaba ajudando bastante, né? Isso aqui, né, custou um pouco entender, porque assim, essa questão do horizontal e do vertical, agora que ele implica nos artes, mas
Até então falava só de outra forma, não dava com tanto detalhes como está aqui. Acho que essa documentação foi até feita há pouco tempo, hein? Mas legal. Agora eu vou para outra tela, vocês vão acompanhar aí na internet aí. Tá travado. Não, pra mim tá congelado. Pra mim também. Bom, ele trabalha, vou falando então, porque depois a gente pode, eu passo o material que eu tenho aqui e vocês dão uma olhada. Ele trabalha com o conceito do flex também, né? O flex. O flex, o que acontece? Por exemplo, você tem um botão, vamos falar que você tem dois botões, você quer que eles fiquem nas extremidades, um do lado, vamos falar assim, do lado esquerdo e do lado direito. Então, você pode colocar entre esses dois botões um spam, por exemplo, flex. Esse flex ele vai se ajustar automaticamente, ele vai fazer com que ele ocupe o espaço que estiver sobrando na tela entre esses dois objetos. Então, ele vai jogar um objeto para a esquerda e uma direita. Isso também ajuda bastante na questão dos layouts. Outra coisa que ele define no material designer aí é o seguinte: esse flex você pode definir tamanhos para ele. O tamanho dele vai de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20, 25 até 100. Ou então você pode trabalhar com 33 e 66. Agora, o porquê do 33 e 66 eu não consegui entender ainda. Talvez eu esteja com o Rafael, por ter um pouco mais de experiência em design, saberia me explicar. Então, assim, você pode colocar um layout, por exemplo, layout traço flex igual a 30. Então, eu vou pegar um espaço 30 ali. Esse 30 ele pode ir de 5 em 5, 35, 40, 45, 50. Ou então você pode trabalhar com 33 e 66. Tamanho. Ele mostra tá. Isso aí ele faz dar 100% sempre, né? Ele trabalha com percentual. Exatamente. Agora, por que, por exemplo, você não pode setar, por exemplo, eu quero, vamos pensar assim, um 82 e o outro alguma coisa, que totalizando desse o 100, por exemplo. Não entendi o porquê. Mas ele fala que você pode trabalhar de 5 em 5 até 100, ou então 33 ou 66. É que não está na tela aí, mas vocês não estão acompanhando a tela, mas a tela está mostrando para vocês. Compartilhei minha tela aí, vê se aparece para vocês. Ainda não. A internet que está sentando. Acho que é o horário também, né, cara? Esse horário é ruim, né? Esse horário todo mundo chega em casa, conecta no Wi-Fi e fica. Eu já teria a molecada do videogame lá, ó. É. Não apareceu não? Não. É. Não. Então é melhor cada um abrir aí, ele tá na página Layout Children. Uhum. Eu tô aqui, eu tô acompanhando pelo site, mano. Eu tô no site também. Acho que tem mais coisas. Então, são algumas coisas que ele traz, assim, que você pode colocar esse flex igual a 30, 45, são tamanhos pré-definidos, né? São tamanhos que vai ficar, não importa qual o dispositivo, né? 100% um dispositivo pequeno, 100% um dispositivo grande. Então, esse 30 corresponde a um percentual aí de telas, é a forma de você definir o layout de percentual. Também é uma possibilidade, tá? Então, o que mais que eu teria para falar para você do flex? Acho que é mais fácil, não, para trabalhar? Sim, acho que fica mais. Que você fala assim, 100% do tamanho grande é 100%, do menor é 100%. Então, daria para você mais ou menos se localizando legal aí. É que tem aquela questão das colunas, né? Quando você tem um dispositivo de digamos assim, de uma boa proporção de visão, você pode colocar mais colunas, né? Para não dar aquele efeito que o Rafael falou, de você ficar esticando a imagem, né? Então, se o dispositivo é um dispositivo, né, grande, digamos, você pode falar, então você mostra aí, vai em 30 colunas. Se é um dispositivo pequeno, você mostra só 2 colunas por linha. Acho que isso ajuda bastante. Entendi. Outra coisa que você também vai trabalhar, que você vai ter uma dificuldade, por exemplo, como eu mexi muito pouco com o Bootstrap, né, e o Bootstrap faz isso de forma automática, por exemplo, você monta o layout lá no Bootstrap. Por exemplo, a questão de você definir em columns, né? Trabalha com grid de 12 lá, 12 colunas, né? Sim. Então, digamos assim, você colocou, se você diminuir a tela, automaticamente ele pegava aquelas 2 colunas que não couber e jogava para a linha de baixo. Isso. No Material, o que ele faz? Ele cria uma barra de rolagem
Então imagine que você tenha numa tela 10 botões, um ao lado do outro. Ele não quebra, cara? Não, se você reduzir a tela, o que ele faz? Ele cria uma barra de rolagem. Para que ele funcione, para que ele jogue automaticamente para a linha de baixo, você vai colocar o layout wrap, que é para ele vai fazer forçar a quebrar a linha. Aí ele quebra certinho, fica igualzinho ao conceito do Bootstrap. Entendi. Tá? Então, assim, eu mexi muito pouco, pessoal, tô trabalhando, tô tentando montar um site com isso aqui, mas assim, tô aprendendo também, tô fazendo para aprender mesmo, né? Não é um projeto assim com tempo, com prazo, nada, mas estou fazendo para aprender. Então são essas coisinhas no dia a dia que foi tomando meu tempo e até eu fui entendendo, lendo essa documentação e consegui entender algumas coisas nesse sentido, tá? Então, galera, eu não quero desanimar não, né? A gente está estudando aqui o material, né? Com Angular, só que já tá para sair o material 2, né? Já tem coisa nova aí. Pois é. Já tem coisa nova. Os efeitos são mais legais. Tomara que facilite um pouco, né? Só para reiterar um pouquinho sobre isso que o Leandro estava falando, isso do Flex não é exclusivo do Material e nem desse Angular Material. Isso aí está na documentação do CSS. Sim. Então a gente pode utilizar em qualquer projeto, seja só web ali, se você for construir na mão. Como é que é, Rafael, esse negócio aí? O Flex é uma implementação que saiu do CSS 3, né? Ah, tá. Então hoje ele já está homologado em todos os navegadores modernos. Então ele não é uma coisa exclusiva do Material, né? Nem do Angular Material, né? Então se a gente quiser utilizar ele com o Bootstrap, com qualquer outro framework aí, a gente pode. Poderia. Tanto que o Bootstrap 4 já vai vir nativo Flex, para tudo. E outra coisa que ele trabalha, falando do Flex ainda aí, né? Ele tem algumas variações do Flex, né? Que, por exemplo, Flex no grau. O que ele faz? Ele permite que você defina um tamanho, né? E esse tamanho, por exemplo, ele vai encolher conforme necessário, mas não vai aumentar. Então você define um tamanho, aquele tamanho é o que está definido. Mesmo que você colocar ele numa projeção maior, ele vai continuar naquele mesmo tamanho. Mas, porém, se você colocar ele numa projeção menor, aí ele diminui. E tem o inverso também. Então você pode trabalhar, às vezes você tem alguma necessidade, de acordo com a sua necessidade, você fala assim, olha, nesse ponto aqui eu gostaria que ele ficasse desse tamanho, mas que pudesse crescer ou não. Então você pode trabalhar com essas variações do Flex. Que ele trabalha com Flex None, que aí vai crescer ou vai encolher de acordo com a sua necessidade inicial. Depois, ali na página, se você pegar no site aí de vocês, no Layout Children ainda, você pode descer um pouquinho mais depois do Flex, que ele tem todas as variações ali para vocês darem uma olhada. Como eu tô filmando aqui, cara, você tá falando, eu tô marcando setinho pro pessoal ver. Quando compartilhar, facilita. Vai ficar parecendo um negócio meio amador, porque com esse Skype aqui parando a tela desse jeito tá duro. Não, isso aqui é só pra conhecido nosso, se a gente quiser passar o conteúdo, a gente passa, pô. Não, tranquilo. O que a gente poderia depois fazer um outro, pra gente discutir um pouquinho mais também sobre o Flex. Sim, o Skype. Pô, cara, eu tô achando assim, muita flexibilidade que nós temos com esse framework aí, né, cara? O problema é que é muito detalhe, assim, né? O cara que não é de front-end, normalmente ele vai sair atropelando esses detalhezinhos. Isso que eu tô falando pra vocês. Eu, na verdade, assim, meu forte não é front-end. Uma que eu não sou criativo, não consigo ser criativo. É aquilo que eu falei, que o pessoal brincou hoje, né? A gente consegue estragar o produto natural, né? Então a gente bota a mão, a gente destrói. Mas assim, por uma questão de prática, de tentar aprender, de mexer por conta, de fazer alguma coisa, eu comecei a ler bastante a documentação dele e consegui entender os detalhes. Mas realmente, como você falou, é muito detalhe, cara. Tem detalhes, a todo momento tem um detalhe que faz a diferença ali, entendeu? Então, e a gente tem que estar só ligado porque tem uma curva de aprendizado, né, cara?
Sim. E a melhor forma aí é montar um projeto aí e começar a fazer sem pressa. E também não entrar nas modinhas, não que seja uma modinha, né, dos novos frameworks, né, que a gente, vamos, por exemplo, aprendemos o Bootstrap, saiu o Windows Step, aí a gente para o Bootstrap para aprender o Windows Step. E aí o que a gente já sabia do Bootstrap ali, né, que já era uma coisa consolidada, não, vamos aprender tudo de novo. Cara, na sua profissão... Aí a gente começa a aprender o Windows Step e sai o Linux Step. Aí a gente para o Windows Step. Nossa profissão é um pouco ingrata, né, cara, nesse sentido. Pensar, cara, você pega, por exemplo, o Bootstrap. Cara, eu acho que eu principalmente. Quem já foi a fundo aqui, cara, e consegue extrair o máximo que ele pode dar. Eu nunca fiz isso aí, talvez o Rafael. Então a gente tá pegando eu já fiz umas coisas beleza. Então, cara, e tem tudo isso aí também, né? Falei, eu vou mudar, beleza. Hoje eu peguei o livro lá que o Eduardo passou, mas hoje eu não faria um projeto novo com esse framework, cara. Eu não sei, tenho várias dúvidas. Tem uma versão nova aí pra sair, não sei como que vai ficar. Então tem que pegar e tem que estudar, tem que fazer esse modelo aí do Eduardo aí, montar um projetinho e começar a estudar, cara. Mas colocar em produção eu não me sinto confortável, não. É que o problema do Bootstrap é que, assim, como tá mudando muito rápido tudo, né? E assim, ó, posso até ser crucificado com o que eu vou falar, mas eu vejo hoje, num período, talvez não curto, mas assim, a médio e longo prazo, o que a gente trabalha hoje com desenvolvimento web, pra mim, eu acho que vai morrer. Não sei, posso estar falando besteira, vocês podem me corrigir, né? Mas eu acho que vai ser hoje mobile, né? Ou dispositivo para tablets, né? Que a gente vê muito, assim, hoje o pessoal, o Facebook, né? A gente vê as maiores serviços hoje, tudo é mobile, ninguém está acessando mais o Facebook pelo navegador, né? É muito difícil. É muito difícil. E o Bootstrap não, o Bootstrap ele quando ele foi concebido, né? Assim, ele ainda estava na geração web, né? Ainda estava pensando mais como web. Eu acho que o web não morre não, mas que a questão do mobile crescer, dispositivo, né, vários tamanhos, com certeza, isso aí é uma explosão só, mano. Ô, Eduardo. Oi. Só pra gente alinhar aqui, assim, essa documentação, eu acho que a parte mais complicada é essa que você falou aí, sobre essa questão do layout. Eu acho que os demais componentes é super tranquilo, cara. Da gente tá olhando aí. Assim, como você colocou legal. Acho que o ponto mais complexo mesmo do Angular Material é exatamente a questão do layout. É você entender o layout, as flexibilidades do layout. Por exemplo, você pode usar o conceito do hide-md. Então, por exemplo, quando você estiver numa tela de, digamos assim, de médio porte, você pode fazer com determinada coisa, ela fica escondida, ela fica omitida da tela, né? Não aparece na tela. Então isso te dá uma flexibilidade bastante também. Só que você tem que tomar cuidado com isso também, senão de repente você começa, fica muita, digamos assim, o seu HTML ele fica muito cheio de tags, né? Porque tem recursos de monte. Você vai vendo que a própria documentação do Material, ele vai juntando, ele vai casando as combinações, né? Ele pega o layout, ele pega o GT, ele pega o hide, aplica os três numa linha só. Pronto, funciona. Você pega lá depois o layout, o SM e o show. Também funciona. Quer dizer, se for numa tela de maior proporção, mostra. Se for numa tela de menor proporção, você não mostra. Então, tem bastante flexibilidade. Nesse ponto, eu acho interessante a forma com que ele trabalha. Só que tem que ler com calma, com detalhe a documentação. Mas que, de fato, eles poderiam ter trabalhado um pouquinho mais a documentação. Por exemplo, uma coisa que você não encontra em lugar nenhum. Você vai pelos exemplos. Você vê que ele, por exemplo, ele coloca lá um button. Tá? Aí ele coloca um class. Quais são as classes existentes hoje do Angular Material? Você não tem em nenhum lugar, nem no material que eu comprei,
e nem no site você consegue ver todas as classes CSS possíveis de serem usadas. Então isso deixa você um pouco disperso, você fica um pouco perdido, você não sabe se ou você de fato conhece 100%, né, o framework, ou então você vai garimpando. Você se sente meio como um programador em COBOL, que você não tinha IntelliSense na época. Você sabia, você não sabia. Tá no escuro. Então, Eduardo, assim, eu acho que uma coisa que a gente podia falar aqui um pouquinho, mas o problema é que você não está conseguindo compartilhar a tela, né? Essa questão de trabalhar com pacotes, né? Você está trabalhando com Node aí, né? Com Bower, né? Tá na verdade, eu segui esse exemplo, o Paulo, do André. No último treinamento que ele deu lá, que ele criou aquele Tudio lá, o que eu fiz? Ele, na verdade, ele baixou os pacotes Bower, ele montou um group lá que vai fazer o quê? Ele faz a mimificação, faz a compilação dos arquivos, tanto dos scripts quanto dos CSS, e vai jogando. Então, eu fui seguindo aquele treinamento dele. Porém, assim, para desenvolver já daquela forma, eu acho que não ficou, para mim não ficou legal. Aonde não ficou legal? Não é a questão da organização. A questão da organização ficou show de bola. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando no momento, eu vou lá e eu faço uma alteração no meu arquivo JS. Seja ele no meu arquivo, por exemplo, do próprio Angular, que eu estou trabalhando no meu controller, ou na minha factory, por exemplo, eu tenho que ir lá rodar o group para compilar, para poder ter o JS compilado no final. Então, toda hora eu preciso ficar compilando isso. Então, o que eu fiz? Eu optei por não criar mais os pacotes daquela forma e criar de uma forma com que eu pudesse simplesmente rodando a aplicação, fazendo alteração e rodando a aplicação. Mas lógico que... O André não está usando TypeScript lá não, nessa videoaula dele? Tá, mas assim, eu peguei só o conceito do group, mas eu não usei o TypeScript lá. É porque, teoricamente, você não precisaria compilar, né? Já que você está fazendo direto em JavaScript. Não, na verdade, o que ele compila lá? Não estou falando do TypeScript. Ele pega, na verdade, ele montou uma tarefa no group lá, várias tarefas que fazem o quê? Pega todos os meus arquivos CSS, faz a mimificação deles num arquivo só. Entendi. Pega todos os meus arquivos Angular, faz uma mimificação num arquivo só, que é de fato como você deve distribuir a sua aplicação, para que você dificulte o máximo, né, a pessoa lá de poder copiar o teu script. Bom, mas isso aí, o ideal é fazer isso no final, né, quando fosse publicar, né? Exatamente, por isso que quando eu comecei a fazer o treinamento lá, que eu fui acompanhando, ele fez porque na verdade a aplicação ali, uma aplicação modelo já estava pronta, né? Agora, no meu dia a dia, nos meus testes aqui, aquilo ficou um pouco ruim, porque toda hora eu precisava ficar compilando assim, né? Estou falando um termo errado, na verdade, desculpa. Não é compilar, na verdade, precisava ficar, na verdade, rodando o group lá para ele poder fazer novamente a geração dos arquivos atualizados. Aí eu optei por, nessa questão, não trabalhar dessa forma. Eu baixo o componente lá, faço a referência dele diretamente no código lá e trabalho. Entendi. Mas a aplicação final, provavelmente não. A aplicação final, com certeza você deveria criar as tarefas do group e dar um andamento. Assim, outra pergunta. Quando você baixa lá usando o Bower, né, os componentes, a referência, você está jogando para referência para dentro da pastinha do Bower? Então, sim. Acho que é o correto, né? É isso mesmo. Sim, correto. É assim... Eu faço dessa forma, né? Como eu falei para você, eu em front tô começando agora, mas é assim que eu faço. Eu baixo o Bower, baixo os meus pacotes por ele e depois lá na minha referência eu referencio lá dentro da pasta dele mesmo, entendeu? Certo. É isso mesmo, cara. Então, não tenho mais dúvida não. Agora, assim, só concluindo, para um projeto final, concluir o projeto, vou distribuir isso agora, vou publicar isso, né, vou hospedar isso num site, vou no Azure, enfim, aonde seja que você vai hospedar. Eu acho interessante, aí sim, você criar a tarefa com o group lá para poder fazer a mimificação dos arquivos certinho, entregar, que aí é como realmente ele recomenda lá, né? Digamos assim, um trabalho bem profissional mesmo, você fazer toda essa compilação, até ele cita a questão do versionamento, né, de você criar o arquivo lá com 1.00. Fiz uma alteração 1.01, para quê? Para que o cache do navegador force você atualizar, senão dificilmente às vezes ele pode entender de fazer a atualização desse arquivo, se tiver o mesmo nome, entendeu? Entendi. Mas acho que enquanto você está em tempo de projeto, aí não. Aí eu acho que aí ficou ruim, porque toda hora eu tinha que ficar rodando o group lá, né? Ou o geral lá que ele criou um geral, né? Que chamava todos e fazia de uma vez só todos, CSS e JavaScript.
Ou então eu rodava individualmente. Eu só alterei o CSS. Mas mesmo assim, perde muito tempo, né? Sim, aí eu acho que a gente já é sozinho, já toma uma surra do front. Então, perder tempo com isso, aí eu optei por fazer dessa forma. Entendi. Aí no caso, por exemplo, eu como designer, né? Eu sempre, quando eu vou iniciar um projeto, lógico, tirando a parte da programação, eu sempre desenho antes esse projeto no Fireworks, né? Até para mim ter uma ideia do como que vai ser, imagens, paleta de cores. E aí eu já deixo o CSS pronto, né? E aí eu já compilo de uma vez só. Né? Então, geralmente, no caso, né, se a gente vai pegar algum projeto de algum cliente, a gente vai sempre seguir a paleta de cores da logo, da empresa, né? Então eu já deixo tudo pronto antes, né? Justamente para depois, só se eu precisar mudar alguma coisa. Cara, essa é a diferença. Você desenha no Fireworks, eu rabisco no papel, velho. Que é mais fácil de consertar. Então, mas é que eu, no caso como designer, eu sou mais minimalista, né? Então eu já coloco um background de fundo, né? Pra mim já ver como é que vai ficar ali, vamos supor, de um restaurante, se eu colocar ali um background de um prato ali, como é que vai ficar? Então eu sempre desenho antes, né? Se aquele fundo eu vou ter que colocar uma cor a maior, ou se vai chocar, ou se eu vou deixar só uma cor sólida ali, né? Um laranja, um vermelho. Eu tô para dizer o seguinte, que design não é profissão, é talento, viu? A pessoa nasce com talento, porque esse negócio de chapar a cor comigo, por exemplo, não tem nem a mínima noção do que, digamos assim, qual cor que combina com qual. Sou um zero à esquerda para isso. Realmente é complicado, assim, cara. Tem um projeto assim que eu olho, assim, que eu vejo que... Não mostra no nosso prêmio não, pelo amor de Deus, hein? Não, mas outro mundo, né, meu? Não, mas essa é a diferença. E o que nós estamos falando, né? De repente, um treinamento com uma bagagem como a que você tem, Rafael. Eu faço desenho no Fireworks por esta razão, eu vou trabalhando dessa forma. Vai dando uma noção para quem vem só de programação, né? Digamos assim, entrar nesse mundo. Porque eu sou do interior, por exemplo, estou em Matão, para ponto de referência de você, 100 km de Ribeirão Preto. Minha mãe mora em Itaguaritinga. Olha aí! Legal, cara. Minha irmã do meu pai é de lá. E hoje eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha aí. Caraca. Então, cara, no interior aqui é o seguinte, se aquele cara faz tudo, entendeu? A empresa do contrato, você tem que fazer o back, você tem que fazer o front, e você tem que fazer o negócio chover. É uma realidade diferente, como a gente fala, às vezes, como a gente veja São Paulo, né? Pô, tem uma equipe grande, cada um segmentado, às vezes eu até falo assim, pô, tem até voltar a trabalhar num lugar desse, assim, pra ver como que funciona, porque trabalhar da forma que a gente trabalha, fazendo o back, fazendo o front, no back você vai bem, porque isso você já vem de história, eu venho de COBOL, né? Eu programei em COBOL, programei em Delphi, depois fui para desenvolvimento. Mas agora, se chegar na parte de interface, por exemplo, interface para quem vem dessa programação é aquele negócio, né? Um formulário, você pega um botão, arrasta, você põe o botão que você quer, né? O problema é o prazo, né, cara? O problema que quebra a gente é o prazo. Porque pesquisando a gente consegue sair do outro lado, mas o problema é o prazo. O cara te pressionando ali, tu tem que fazer. Sim. Pô, aí tu tava fazendo cagada. Talvez vocês saibam já disso, mas uma coisa que eu estava apanhando aqui, aí juntou, né? Eu não sabia se era o código não fazia efeito ou o quê. Esse HTTP Server que o André ensinou a baixar na última videoaula dele aí, sim. O que acontece com ele? Pô, ele funciona legal, cara. Para quem trabalha com Visual Code, pô, legal. Você roda rapidinho lá, vai no diretório lá, já roda, dá um HTTP Server, perfeito. Só que eu comecei a perceber nesses testes, principalmente com o Angular Material, eu mudava, por exemplo, colocava um botão, não aparecia o botão, eu trocava uma propriedade, ela não aparecia lá. Na verdade, ele fazia cache daquilo, né? Ele trabalha, o default dele é 3.600 segundos de cache. Então isso aí virou, eu não sabia, né? Até então, se era eu que estava fazendo a coisa errada, e não estava, na verdade, isso com defeito na renderização da tela, ou o que? Aí comecei a procurar e identifiquei que era o cache do HTTP Server. E aí, então, agora para startar o HTTP Server,
eu faço o seguinte, é http-server--c-1, quer dizer, cache de 1 milésimo de segundo. Aí resolvi o meu problema, eu não tenho mais problema com o HTTP Server, não sei se vocês já tiveram problema com ele. Pô, uma coisa que eu não gostei com relação a isso aí é que, por exemplo, quando eu desenvolvo o Ionic, né, que eu dou um Ionic Server, qualquer alteração que eu faço no meu arquivo e salvo, ele já dá o refresh pra mim. E esse HTTP Server, ele não faz isso, né? Não, é porque ele não, o Ionic ele já tem essa tecnologia do Live Reload, né? Já é uma tecnologia à parte que funciona com o servidor do Ionic. Tem um projeto que é esses projetos comprados, que ele chama lá o Fuse para Angular Material. Você compra ele é um pacote pronto, né? Você pode usar os esquemas de tela, de barra. O que acontece? Ele tem esse recurso, eu não sei qual é o servidor que ele usa, mas qualquer alteração que você faz dentro você pode abrir ele para o Visual Studio Code, por exemplo, trocar lá o botão, colocar adicionar mais um botão, salvar, você vê que ele faz o reload automaticamente lá, está o tempo todo, né, olhando para isso, mas eu não sei qual que é o servidor que ele usa. Se eu não me engano, acho que o Atom tem isso daí. O Atom tem. Eu acho que tem mesmo. Mas enfim, fica a dica só do HTTP Server aí, que assim, foi uma dificuldade que eu tive, até entender que na verdade estava com cache, né? Aí você fica meio que perdido, até porque é aquilo que eu falei, falta um pouco da experiência, né? Da questão do front, então você não sabe se o erro se o erro é seu, por você ter feito alguma besteira, colocando alguma tag errada e renderizou simplesmente isso, ou de fato era cache. Aí depois de usar o "-c" e o "-1" resolveu. Beleza. Olha só, pessoal, dá uma olhada nesse link que eu mandei agora. Mandou o link aqui, né? Deixa eu ver. Você que fez site aí? Então, na verdade isso aqui foi só um layout, uma imagem, um layout que eu criei. Isso aí eu fiz em 2011, esse layout. Que o cliente acabou nem aprovando pelo custo, né? Por exemplo, aí só exemplificando aquilo que eu falei de colocar uma imagem de fundo, né, de você ver como é que vai ficar antes de programar, né? É porque você tem um skill, né, cara? Você tem facilidade de trabalhar com as imagens, manipulando aí. Que isso aí, velho? É bem legal, cara. Então, galera, acho que é isso, né? Acho que pra mim tá de boa. Assim, Cara, acho que a gente, assim, pra dar uma andada, e a gente podia montar alguma coisa aí, montar um exemplo, sei lá, cara. Fazer alguma coisa, um teste, entendeu? E outra coisa que a gente também poderia fazer é se unir, né? Se precisar então, de alguma coisa aí, à disposição, mesma coisa eu aqui, se caso o pessoal, vocês aí tiverem tranquilo, parte de alguma coisa de programação, de algum trabalho que aparecer, né? A gente pode montar a nossa iniciativa Programadores. É bacana isso aí. Você vai ter um produto que vai servir de vitrine, né, cara? Um negócio bonito e tal. E é unir forças mesmo, cara. Eu acho que a saída é essa aí. A gente colocar no que eu falo, né, dos flu-flu, que vai chamar o pessoal para estar acessando, né? A gente tem que pôr, não adianta. Na verdade, eu vejo mais acessibilidade, né, e navegabilidade do que a parte até de design mesmo que se. Eu estava até pensando mais em dois com o Paulo. Tem sites grandes aí, tem o Mercado Livre, é um nicho, né? Você não precisa deixar. Tem Fala mais alto aí, Boni. Tá baixo. Melhorou agora? Melhorou aí? Melhorou. Tem o Buscapé também, que é um site horrível, o cara ganha dinheiro. Entendeu? Então você fica isso em padrão. Você faz um site, às vezes. Eu tenho vários projetos, alguns sites bem interessantes, assim, de aplicativos interessantes.
que eu não consigo, na verdade, vender, que ele fica tão complexo, entendeu? Tanta informação, que o cara fica perdido, entendeu? Porque eu sou muito técnico, então a parte de navegação e tal, você termina deixando um pouco de lado, né? Pessoal, só um pouquinho, eu já volto. Peraí, eu já volto. Tá? Termina complicando isso um pouco pra gente, entendeu? Porque É aquilo, né, cara? O programador, né? O programador, ele quer botar ela pra funcionar, tá funcionando, tá salvando, tá funcionando. Por isso que quando a gente vai desenvolver um projeto, eu gosto muito de usar métodos ágeis, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um software, seu software tem um backlog gigantesco, né? Com um monte de coisa que o cara quer, né? Mas vamos comparar com o Word. O Word, pô, faz um monte de coisa no Word, um monte de coisa no Excel, tem até banco de dados lá dentro, você consegue programar lá dentro, e o cara só quer escrever um texto na tela e botar a fonte em negrito. Então, às vezes você entrega um monstro pro cara e o que o cara quer mesmo é só escrever o texto dele, entendeu? Por isso que eu gosto de trabalhar com Scrum, que tu foca mais no que agrega valor pro cliente, né? Eu não digo nem isso, eu digo, na verdade, que o nosso pensamento do desenvolvedor é diferente do cliente, entendeu? Então, por exemplo, o Rafael, ele tem uma visão totalmente melhor para desenhar um designer do que eu, entendeu? Eu sei porque eu trabalho, o Paulo sabe, eu tenho um amigo meu que é sócio dos projetos comigo, ele é designer, entendeu? Ele não entende nada mesmo, ele manda às vezes HTML para mim, às vezes eu tenho que transformar em Ionic, Div, só que a navegação dele é totalmente diferente. Às vezes eu falo, cara, isso aqui tá uma confusão, brother, não tô entendendo nada, como é que você vai fazer assim? Porque na minha cabeça é diferente, entendeu? Então, o Rafael também provavelmente é diferente. Quando você bota no papel, começa a navegar e fazer o desenho dos botões, navegabilidade e tal, o design já tem esse feeling diferente, é um feeling mais parecido com o do cliente, entendeu? Exatamente. Como eu falei para vocês, eu que vim do COBOL, vim depois, né, Delphi, tudo, o que você desenha uma tela que você imagina? Imagina uma medida tubar em cima com os botões lá em cima, a parte do meio da tela, você não consegue pensar nada diferente disso. Sim, justamente, é isso mesmo. É aquele menuzão padrão lá, travado, entendeu? No máximo um menu lateral que não deu muito trabalho para abrir. Aí vem o designer, esse designer maldito, manda abrir por cima, abre por baixo, abre por lado. Calma aí, cara. Mas é legal, acho que essa parceria é interessante, cara. Isso aí é bom ter, como a gente estava comentando aí, vocês comentaram, né? A gente perde muito tempo no front-end, entendeu? Fazendo coisa que vocês fazem rápido, entendeu? Tem uma facilidade maior para fazer isso. Que é difícil a gente começar um projeto também e desenhar tudo bonitinho. Eu acho que, poucas vezes eu peguei, sentei, desenhei tudo no papel bonitinho, todas as navegações da tela, como é que é fazer, que é o método certo, né? Que é correto. Né? E depois começar a programar, né? O programador é meio parado, né? O cara já senta, já quer fazer, vamos fazer uma telinha de login aqui, qualquer coisa, não sei o que, vai fazendo. O programador tem um defeito que o cliente está falando, tu já está desenvolvendo na cabeça. Já está modelando. Pô, isso é horrível, cara. E esse passo aí é fundamental, né, cara? Tipo, você pegar esse material, passar para um design antes e desenhar, fazer todo esse front-end, fazer aquela navegação, igual tá no site dele lá, com o loading up, que é a porra daquela lá, com as imagens navegando. Pô, funcionar assim? Beleza. Então vamos começar a desenvolver o projeto. Esse é o mundo perfeito, né? Nunca funciona. Mas assim, cara, a gente acaba sendo um pouco... Tem uma limitação, né? É igual vocês estavam comentando aí. Cara, se você partir da ideia de uma ferramenta, um aplicativo, vai de boa. Entendeu? O negócio vai tranquilo. Mas quando exige mais uma identidade visual, tal, igual o Rafael falou, tem um esquema das cores, com a logo da empresa, cara, aí esquece, aí aí não vai. Aí o negócio não que acontece, e às vezes aconteceu comigo uma época, às vezes no caso do Bootstrap, às vezes você fica muito preso ao que o framework te dá, te acaba limitando também. Né? Então eu meio que estava só criando templates. Né? Eu não estava fazendo uma coisa diferente. Pro cara que desenvolve, cara, o bom desse framework é porque você segue um padrão, né? Tipo, um padrão de identidade visual, né? Você sabe que o botão primário vai ter sempre aquela cor em todas as telas. Antigamente era uma zona só, meu irmão. Pô. Segue e consegue destruir, né? Igual tu falou, né? É igual aqueles sites do WordPress, né? Tu baixa lá o template do cara e fala, cara, é bonitão esse template do WordPress. Tu começa a mexer, meu irmão. Cara, acabou, destruiu. É questão de minutos. Vou mudar só a logo. Mudou a logo, fodeu, já tá tudo ruim no site, já não combina coisa. Mas assim, cara, igual tá falando, né, de outro framework e tal, mas até comentei lá no começo lá que você fala, mas e aí o Bootstrap, tá? Mas quem que foi a fundo, cara? Eu nunca fui, eu não tenho ideia do que ele pode me oferecer, até onde eu consigo chegar com ele, entendeu?
eu sei que dá, você pega lá tem uns cases lá, cara, tem um monte de coisa fantástica que os caras fazem. Com certeza. Acho que é um grande problema na nossa área, né, cara? Quando você está começando a se aprofundar num framework, alguma coisa, lança uma novidade, entendeu? E aí você tem que parar para começar a estudar outra, começa do zero de novo. Nossa profissão é bem cruel, né, cara, com a gente. A gente ficar um tempo Fora o negócio do cliente que a gente tem que aprender, né, em paralelo. Mas por outro lado, cara, eu tava conversando com o Paulo hoje, eu vejo isso aí também, assim, como cliente final, vamos dizer assim, um cliente que quer comprar um produto, cara, ele não está interessado, na verdade, se for feito no Bootstrap, se for feito no material, se for feito no Angular, ele não está interessado nisso, entendeu? Ele está interessado que funcione. E funciona no Bootstrap, funciona no material, funciona em qualquer um, entendeu? Então, aí eu tenho uma ressalva em relação a isso, né? Assim, porque, assim, alguns trabalhos eu consegui, assim, uma venda de clientes. O meu próprio site me venderam sem o cliente me conhecer, sem o cliente entrar em contato comigo, né? Pela qualidade, né? Que você Pela qualidade. O cara entrou no site, ele olhou e falou, nossa, mas você não concorda comigo que se você, vamos dizer, trabalha 10 anos com Bootstrap, você tem consegue trabalhar bastante, trabalhar bem com ele, conhece ele a fundo, né? E vai fazer coisas boas com ele, entendeu? Do que se trabalha, tipo, 6 meses com material, por exemplo, entendeu? Não vai ficar a mesma coisa. E a funcionalidade dos dois, pra você é mesmo. Porque o back-end do seu é bom pra caramba, entendeu? Então isso que eu tô querendo dizer. É tipo assim, entendi. Você tem que, caraca, vamos dar uma parada aqui no Bootstrap, não vou mexer mais nele, vamos começar a entrar no material. Porra, tem que começar tudo de novo pra estudar. É claro que a gente tem que fazer isso, não tem como fugir, entendeu? Mas é ruim pra gente isso. Sim. Assim, só voltando, né, que é a diferença, no caso, né, do a gente fazer uma coisa diferenciada, que a diferença de a gente vender um site Bootstrap é a 10 mil e o cliente pagar. Sim. Então, maravilhoso que tá. Sim, com certeza. Eu acho aí também vai a parte de venda também, né? Na sua parte sim, venda, tem todo aquele convencimento. Então a gente na verdade, muito tarefa, né? A gente vende, faz design, programa. Pô, tá foda. Muitas vezes não recebemos por nenhum deles, né? Não recebe, isso aí com certeza não. Você fala, cara, 8 mil, só que isso, meu Deus do céu, tu só fez umas telinhas aqui simples, igual porra, meu irmão. Mas tudo isso nesse sisteminha? Sisteminha é a palavra. Tem um sisteminha pra você fazer aqui, é bem simples, porra. Mas é isso aí, galera. Acho legal a gente até fazer essa parceria também. Rafael, bom saber que você é designer aí, precisando de alguma coisa. Vou estar entrando em contato com você, que é uma... Assim, eu até conheço um pouco de design, eu trabalhei muito tempo com esse meu sócio, né? Ele tá empregado hoje, então não estou conseguindo tocar muito projeto com ele. E aprendi bastante coisa e, assim, eu tenho um bom gosto, assim, vamos dizer assim. Então, eu consigo enrolar um pouco na parte de design, não sou tão ruim, não. Mas termina consumindo tempo meu, que é o tempo que eu posso estar programando, entendeu? Sim. Que é uma coisa que, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil do que fazer a parte de design, né? Para você vai fazer o design rapidamente, então bem mais tranquilo, eu vou ficar perdendo 5, 6 horas estudando um dia, 2 dias, 3 dias para fazer uma telinha, você vai fazer em 2 horas. Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O mercado está forçando cada vez mais, né, a gente ter a divisão de profissão. Ou o cara vai ser front ou o cara vai ser back. Uma hora isso vai acontecer. Vocês têm em mente o que vocês querem ser? Na verdade, pra mim isso sempre foi assim. Sempre teve isso. Mas não tá dando mais, cara. Vai chegar um ponto que não tem como ser mais full stack, entendeu? E ainda tem a parte de bancos de dados, né? Ainda tem essa parte também que a gente faz, né? A gente é DBA, design e ainda faz a parte de... A tendência aí quebrando cada vez mais, né, cara? E o cliente, na verdade, pedir que você saiba cada vez mais coisa, né? Porque você ainda tem a parte de API, tem a parte do mobile. Então hoje, pô, tu tem que saber o mobile, tem que saber o web, tem que saber desktop, tem que saber banco de dados, tem que saber design, porra, velho. E você termina não ficando fera em nada, né? Porque, pô, não dá pra estudar tudo. E serve também, né? Não, ser bom em tudo não dá, cara. Não dá pra ser bom. Um Azure ali ferrado. Ou um Amazon. Agora a tendência é essa, né? Tudo na nuvem. Tudo na nuvem, mas, pô, eu abri o Azure. Cara, a minha esperança é que, cara, que a galera aí facilite mais pra gente, cara. É claro, não vai... Tem coisas específicas, né, cara? Mas... que facilite mais aí, porque, cara, é muita coisa pra estudar, velho. É muita coisa. Então, cara, o Eduardo, né? O Eduardo não, desculpa, o André Baltieri, né, que ele vive de treinamento, dando treinamento, eu conversando com ele, ele falou assim, cara,
Eu que vivo, eu ganho dinheiro com isso, eu ganho dinheiro ensinando as pessoas, eu vivo para estudar. Eu não consigo acompanhar o que ele falou, ele falou assim, imagine vocês que tem que trabalhar e ainda tem que estudar. Então. Ele falou isso pra mim. E assim, cara, eu vejo, por exemplo, a gente cara, pega um projeto, você tem a liberdade de usar algo novo. Agora imagina o cara que está dentro de uma empresa e o cara tem que estar trabalhando uma tecnologia mais antiga, cara, e tá acompanhando o treinamento e não consegue colocar aquilo ali em prática. Isso é chato, cara. O cara... Mas também, cara, eu vejo assim, eu já estudei muito, cara, tudo quanto é coisa. Hoje em dia, tipo assim, já estou um pouco mais, parei um pouco de estudar, acompanhando mais devagar, porque eu vejo mais hoje, tipo assim, eu faço o que me dá dinheiro, entendeu? Se o cliente pediu para mim um site para fazer, para ele não importa se eu vou fazer um bootstrap, se eu vou fazer, não estou falando que a qualidade vai ficar ruim, tá? Não importa, então para ele não interessa se eu vou fazer material. Eu vou ter que estudar, vou ter que ler aquela porra toda, que não conheço quase nada, entender, não sei o que, eu vou demorar um mês para fazer para ele. O bootstrap, eu pego aqui meu gerador, não sei o que ele gera, meu irmão, uma semana tá pronto, ele vai me pagar, acabou, entendeu? E vai estar na qualidade ótima, porque o bootstrap, eu trabalho bem, entendeu? Vai estar na qualidade boa. Entendeu? Então, eu faço hoje, tipo assim, o que, meu irmão, que vai me dar dinheiro primeiro, meu irmão, que vai me pagar, entendeu? Se der tempo de estudar, se for um projeto mais longo, se eu tiver com tempo livre, vamos pegar um material, vamos estudar com calma, tentar fazer aqui brincando, igual a gente está fazendo aqui agora. Vamos pegar um projetinho nosso aqui, ficar fazendo. Mas também quando eu sentir segurança legal, né? Aí realmente bota um projeto para o cliente. Mas tem outro lado da moeda. Atualmente você está vivendo mais com freela, pegando essas paradas assim. Mas quando você está trabalhando para os outros, numa empresa, o cenário muda um pouco também, né? Porque você fica engessado, igual a gente ficava lá na Petrobras, né, Paulo? Você termina trabalhando porque a empresa manda você trabalhar, entendeu? Por mais que você leve, quando cansei de levar novidade na Petrobras, o cara falava, não tá homologado. E aí? Pronto, acabou. Não tá homologado, velho. Você não pode trabalhar? Não pode? Não pode. Porra, como é que não pode? Fazer o quê? Você fica engessado, né? Hoje, graças a Deus, tem essa flexibilidade de, poder trabalhar com o que eu quero, né? Galera, é isso aí, pessoal. Eu vou finalizar aqui que eu tô filmando aqui, já tá 1h e pouca, velho. Filmando? Caralho. Tá gravando a tela aqui, só que, eu não tenho internet pra fazer o upload disso aqui não, velho. Mas em partes, bota no ar, tá ligado? Se for parte separado. Caraca. Valeu, eu vou finalizar aqui o vídeo pelo menos. Valeu.